Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se você visse um menino de 10 anos, andando com dificuldade, vivendo praticamente abandonado, dormindo do lado de fora de casa, você ajudaria? Agora vai mais fundo. E se você pudesse mudar completamente a vida dele, você adotaria? Foi exatamente isso que começou a acontecer com o Nósio. Depois que a história dele foi divulgada, principalmente entre os brasileiros, algo muito forte aconteceu. As pessoas não sentiram só pena. Elas criaram um vínculo emocional, um carinho real. E isso começou a aparecer nos comentários, nas mensagens, nas redes sociais. Eu adotaria esse menino. Eu levaria ele para minha casa. Aqui ele teria uma vida melhor. E olha, isso não é pouca coisa. Porque adotar alguém não é só ajudar. É assumir uma vida. É dizer, a partir de agora, você faz parte da minha história. Só que é exatamente aqui que entra uma questão muito importante e que quase ninguém para pensar com calma. Será que tirar o Nósio de Moçambique seria realmente a melhor solução? Porque quando a gente vê uma situação de sofrimento, a primeira reação é querer tirar a pessoa dali o mais rápido possível. Mas a realidade é mais complexa. O Nósio não é só um menino em dificuldade. Ele é uma criança com uma história, com uma cultura, com uma origem, com uma identidade. Moçambique não representa só o sofrimento dele. Representa também quem ele é. E quando falamos de adoção internacional, não estamos falando só de boa vontade. Estamos falando de leis rigorosas, processos longos, autorizações familiares, avaliações sociais e psicológicas. E, principalmente, estamos falando de algo que precisa responder uma única pergunta. Isso é o melhor para a criança? Não é o que parece melhor. Não é o que emociona mais. É o que realmente vai trazer mais equilíbrio, segurança e futuro para ele. E existe outro ponto muito importante. Nos últimos tempos, a vida do Nósio já começou a mudar sem precisar sair do país. Ele teve acesso a tratamento, recebeu ajuda, ganhou visibilidade, passou a ser acompanhado. Existe uma rede de apoio sendo construída. E isso levanta uma outra reflexão. Será que o melhor caminho é tirar ele do lugar de origem ou fortalecer a vida dele onde ele está? Porque ajudar alguém não significa necessariamente levar essa pessoa embora. Às vezes significa garantir que ela tenha uma casa digna, acesso à saúde, acompanhamento, educação, segurança. Tudo isso sem apagar a identidade dela. E isso é algo muito valioso. Agora presta atenção nisso. O fato de muitas pessoas quererem adotar o Nósio não está errado. Pelo contrário, isso mostra o nível de empatia que a história dele gerou. Mostra que ele é amado. Mostra que ele não é mais invisível. Mas esse amor precisa ser guiado com responsabilidade, porque decisões emocionais, quando envolvem uma criança, precisam ser tratadas com muito cuidado. Hoje o Nósio já não está mais sozinho. Ele tem pessoas acompanhando, tem apoio, tem gente lutando pelo bem-estar dele. E talvez o mais importante nesse momento não seja decidir para onde ele vai, mas garantir como ele vai viver, com dignidade, com saúde, com respeito, com oportunidades. E isso pode acontecer, inclusive, sem ele precisar sair de Moçambique. Mas calma, isso não encerra a questão, porque ainda existem muitos fatores, muitas possibilidades e muitas decisões importantes pela frente. Agora presta muita atenção, porque essa parte é importante. Quando a gente fala de adoção, principalmente internacional, não é só sobre vontade ou emoção. Existe todo um sistema por trás disso. Existem leis, regras, avaliações e processos que podem levar anos. Não é algo rápido e nem deveria ser. Porque estamos falando da vida de uma criança. No caso do Nósio, existem vários pontos que precisam ser considerados. Primeiro, a família biológica. Mesmo com todas as dificuldades que ele enfrentou, ainda existe uma ligação legal e familiar que precisa ser respeitada. Nada pode ser feito sem autorização e sem um processo correto. Segundo, o impacto psicológico. Tirar uma criança do país onde ela nasceu, da língua que ela fala, da cultura que ela conhece, pode ser algo muito pesado. Não é só mudança de lugar, é mudança de identidade, de realidade, de tudo. Terceiro, a adaptação.
Muitas pessoas pensam que levar ele para outro país resolveria todos os problemas, mas não é tão simples assim. Existe adaptação social, emocional, escolar. Existe o desafio de se encaixar em um mundo completamente diferente. Agora pensa comigo. E se o Nósio puder ter uma vida digna, sem precisar passar por tudo isso? Porque hoje já existe algo que antes não existia, uma rede de apoio. Ele já teve acesso à cirurgia, já começou o tratamento, já tem pessoas acompanhando a evolução dele. Existe mobilização para garantir fisioterapia, acompanhamento e até uma casa melhor para ele viver. Isso muda completamente o cenário. Porque antes ele não tinha escolha. Hoje ele tem possibilidades. E quando existem possibilidades, a decisão precisa ser ainda mais cuidadosa. Não é sobre fazer o mais rápido, é sobre fazer o certo. E aqui entra um ponto muito importante. Ajudar de verdade não é fazer o que parece mais bonito. É fazer o que traz mais estabilidade para o futuro da criança. Às vezes o melhor não é levar ele para longe, mas garantir que ele cresça com dignidade, perto das raízes dele, com acompanhamento e estrutura. E isso já está começando a acontecer. Só que, ao mesmo tempo, o carinho das pessoas continua crescendo. O desejo de ajudar não diminuiu. Pelo contrário, ficou ainda mais forte. E isso levanta uma nova questão. Se não for adoção, então qual é a melhor forma de ajudar o Nósio daqui para frente? É exatamente isso que a gente vai explorar na próxima parte. Se não for adoção, como realmente ajudar o Nósio? Agora que a gente já entendeu que adoção não é algo simples e que nem sempre é a melhor solução imediata, surge a pergunta mais importante de todas. Então, como ajudar o Nósio de verdade? Porque uma coisa é sentir emoção, outra coisa é transformar isso em algo que realmente mude a vida dele a longo prazo. E aqui está o ponto-chave. Ajuda de verdade não é só tirar alguém de uma situação difícil, é garantir que essa pessoa nunca mais volte para aquela realidade. No caso do Nósio, isso começa com algo essencial: continuidade do tratamento. A cirurgia foi só o primeiro passo. Agora, ele precisa de fisioterapia, acompanhamento médico e suporte constante para evoluir. Sem isso, todo o esforço pode ser comprometido. E esse tipo de cuidado não acontece em um dia ou uma semana, é algo contínuo, que exige estrutura e acompanhamento. Outro ponto fundamental é o ambiente onde ele vive. Não adianta cuidar da saúde e deixar ele voltar para uma condição precária. Por isso, uma das maiores formas de ajuda hoje é garantir que ele tenha uma casa digna, um lugar seguro, limpo, com condições básicas de vida. Um lugar onde ele possa dormir com tranquilidade, se alimentar bem e ter o mínimo de conforto que toda criança merece. Além disso, existe a educação. O futuro do Nósio não depende só da recuperação física, mas também das oportunidades que ele vai ter. Estudar, aprender, se desenvolver, isso abre portas que podem mudar completamente o destino dele. E tudo isso pode ser construído sem que ele precise sair do país dele. E isso é muito importante, porque manter as raízes também fortalece a identidade dele. Agora tem mais um detalhe que muita gente não percebe: acompanhamento emocional. O Nósio não passou só por dificuldades físicas. Ele viveu rejeição, abandono e situações que deixam marcas. E essas marcas também precisam de cuidado. Ter pessoas próximas, ter apoio, ter alguém que acompanhe o crescimento dele faz toda a diferença. E é aí que entra algo muito forte: a presença contínua de quem já está ajudando. Não é só aparecer no momento mais difícil, é permanecer, é acompanhar, é garantir que ele continue evoluindo. E isso é algo que muitas pessoas já estão fazendo. Então, quando alguém pergunta como eu posso ajudar o Nósio, a resposta é clara: ajudando a manter tudo isso funcionando. Tratamento, moradia, educação, acompanhamento. Isso sim transforma uma vida de verdade. Isso sim cria um futuro. Porque no final das contas, não se trata só de salvar um momento, mas de construir uma vida inteira. E o mais impressionante é que tudo isso começou com uma única atitude. Alguém decidiu se importar. Agora imagina o que pode acontecer quando várias pessoas continuam fazendo o mesmo. É isso que a gente vai fechar na próxima parte. O futuro do Nósio depende do que acontece agora.
Agora chegamos na parte mais importante de toda essa história, porque tudo o que foi feito até aqui é incrível, mas a verdadeira transformação não está só no que já aconteceu, está no que vai continuar acontecendo daqui para frente. Muitas histórias emocionam no começo, mobilizam pessoas, geram ajuda, mas com o tempo vão sendo esquecidas. E é exatamente isso que não pode acontecer com o Nósio, porque a vida dele ainda está em construção. O tratamento não acabou, a recuperação não terminou. O futuro dele ainda depende de acompanhamento, de apoio e de continuidade. E é aqui que muita gente, sem perceber, acaba falhando. A emoção passa, mas a responsabilidade precisa continuar. Porque ajudar alguém de verdade não é só agir no momento mais difícil, é permanecer depois que a atenção diminui. E o Nósio precisa exatamente disso, continuidade. Ele precisa continuar fazendo fisioterapia, continuar sendo acompanhado, continuar tendo estrutura para evoluir. Precisa de um ambiente seguro, de uma casa digna, de alimentação adequada, de acesso à escola e de pessoas presentes na vida dele. Isso não é ajuda momentânea, isso é construção de futuro. E quando a gente fala de futuro, estamos falando de algo muito maior do que apenas resolver um problema atual. Estamos falando de dar a ele a chance de crescer com dignidade, de se desenvolver, de ter oportunidades que antes ele nunca teve. Agora pensa comigo, tudo isso só foi possível porque pessoas decidiram se importar. Pessoas que nunca viram o Nósio pessoalmente, mas que mesmo assim ajudaram. E isso mostra algo muito forte. Quando várias pessoas fazem um pouco, o impacto se torna gigantesco. Hoje o Nósio já não é mais aquele menino invisível. Ele tem uma história, tem apoio, tem gente olhando por ele, mas o próximo passo depende da constância. Depende de não deixar essa história parar aqui. Porque transformar uma vida não é um evento, é um processo. E esse processo precisa continuar. E talvez essa seja a maior lição de todas. Não é sobre fazer algo grande uma vez. É sobre continuar fazendo o bem, mesmo quando ninguém está olhando. Porque é isso que realmente muda destinos. E no caso do Nósio, o futuro dele está sendo escrito agora. Com cada pessoa que decide não desistir dessa história. Um novo sonho, uma casa para o Nósio em Moçambique. Agora presta muita atenção, porque essa pode ser uma das partes mais importantes de toda essa história. Depois de tudo o que o Nósio passou, depois da cirurgia, do tratamento, da ajuda que veio de tantas pessoas, surge um novo objetivo. Um objetivo que pode mudar completamente a vida dele de forma definitiva. Não é só sobre saúde agora. Não é só sobre recuperação. É sobre algo básico, essencial. Algo que todo ser humano deveria ter. Um lar digno. Porque pensa comigo, de que adianta todo o esforço, toda a mobilização, toda a ajuda, se ele volta para a mesma realidade de antes, se ele volta para um ambiente sem estrutura, sem segurança, sem condições mínimas de viver bem, não faz sentido. E é exatamente por isso que começou a nascer uma ideia muito forte. Construir uma casa para o Nósio lá em Moçambique. Uma casa de verdade. Um espaço seguro. Um lugar onde ele possa dormir tranquilo, sem medo, sem abandono, sem precisar improvisar um saco de arroz como cama. Um lugar onde ele possa se recuperar com dignidade. E o mais incrível disso tudo é que esse sonho não depende de uma pessoa só. Ele pode ser construído por muitas mãos. O público brasileiro, que já demonstrou tanto carinho pelo Nósio, pode fazer parte disso. Pessoas que ajudaram na cirurgia, que acompanharam a história, que se emocionaram, agora têm a oportunidade de participar de algo ainda maior. Ajudar a construir um futuro. E junto com isso, o papel do Jackson continua sendo fundamental. Porque ele está lá, ele conhece a realidade. Ele pode acompanhar de perto, garantir que tudo seja feito da forma certa, que a casa realmente atenda às necessidades do Nósio. Isso traz segurança, isso traz confiança. Porque não é só enviar ajuda, é saber que existe alguém no local acompanhando tudo. Agora imagina essa cena, o Nósio entrando na própria casa. Um espaço simples, mas digno. Um quarto só dele, uma cama de verdade. Um lugar onde ele possa descansar depois do tratamento. Um lugar onde ele possa crescer. Isso vai muito além de paredes. Isso representa estabilidade, representa segurança.
Representa um novo começo. E tem mais. Uma casa não ajuda só no presente, ela muda o futuro. Porque uma criança que cresce em um ambiente seguro tem mais chances de se desenvolver, de estudar, de sonhar, de construir uma vida diferente. Isso conecta com tudo o que já foi feito até aqui. A cirurgia deu a ele uma nova chance física. O tratamento está ajudando na recuperação. Mas a casa vai dar base para tudo continuar funcionando. É como construir um alicerce. Sem isso, tudo fica instável. Com isso, tudo começa a fazer sentido. E talvez essa seja a forma mais inteligente e mais completa de ajudar o Nósio agora. Não é só resolver um problema imediato, é garantir que ele nunca mais volte para aquela situação de abandono. E o mais bonito de tudo isso é que essa casa pode ser fruto de algo coletivo. Pode ser construída por pessoas que, mesmo longe, decidiram fazer parte da história dele. Pessoas que talvez nunca conheçam o Nósio pessoalmente, mas que vão saber que ajudaram a mudar completamente a vida dele. Isso tem um valor que não dá para medir, porque no fim das contas, não é só sobre construir uma casa, é sobre construir dignidade, é sobre construir segurança, é sobre construir um futuro. E o mais importante, mostrar que quando o bem se junta, ele é capaz de transformar qualquer realidade. Quando um sonho começa a virar realidade, agora imagina só, tudo aquilo que parecia impossível lá no início, começando a tomar forma de verdade. A ideia de construir uma casa para o Nósio não é apenas um sonho bonito. É algo que pode acontecer de forma real, passo a passo. Porque diferente de muitas situações que dependem de grandes estruturas ou milhões, aqui estamos falando de algo que, com união, se torna totalmente possível. E é isso que torna essa história ainda mais especial. O público brasileiro já mostrou que tem um coração gigante. Já ajudou na cirurgia, já participou, já se envolveu. Então, construir uma casa não é algo fora da realidade. É uma continuação natural de tudo o que já começou. E quando esse tipo de mobilização acontece, o impacto vai muito além do que a gente imagina. Porque não é só o Nósio que é beneficiado. As pessoas ao redor também passam a acreditar mais. A comunidade começa a enxergar que mudanças são possíveis. Outras histórias podem surgir a partir dessa. Agora pensa na responsabilidade e na beleza disso tudo. Pessoas em um país ajudando diretamente a mudar a realidade de uma criança em outro continente. Isso quebra qualquer barreira. Mostra que a distância não impede o bem. Mostra que a solidariedade não tem fronteiras. E o papel do Jackson nisso continua sendo essencial, porque ele é a ponte entre essas duas realidades. Ele está lá, acompanhando, garantindo que cada ajuda tenha um destino certo, que cada contribuição se transforme em algo concreto. Isso dá segurança para quem ajuda, porque não é só doar, é participar de algo real. E conforme esse projeto da casa começa a avançar, algo ainda mais forte acontece. O Nósio passa a ter estabilidade. E estabilidade muda tudo. Porque quando uma criança sabe onde vai dormir, quando tem um espaço seguro, quando tem um ambiente mínimo de organização, tudo começa a fluir melhor. O tratamento evolui melhor. O emocional melhora. A confiança cresce. Isso impacta diretamente no futuro. E não para por aí. Uma casa também abre portas para outras melhorias. Possibilidade de estudar melhor, de ter rotina, de ter acompanhamento mais organizado, de crescer em um ambiente mais saudável. Isso é o que realmente transforma uma vida a longo prazo. Agora olha o tamanho disso. Um menino que dormia em um saco de arroz pode passar a ter um lar construído com a ajuda de pessoas que nem conhecem ele pessoalmente. Isso é poderoso. Isso é raro. Isso é algo que precisa ser valorizado. E talvez o mais importante de tudo isso seja entender que essa história ainda não terminou. Ela está acontecendo agora. Cada ajuda, cada apoio, cada pessoa que decide se envolver está escrevendo o próximo capítulo. E no final, quando tudo isso estiver pronto, quando o Nósio tiver a casa dele, quando ele estiver vivendo com mais dignidade, todo mundo que participou vai poder dizer uma coisa: eu fiz parte disso. Eu ajudei a transformar uma vida. Isso ninguém tira, mais do que uma casa, uma nova vida. Agora deixa eu te falar uma coisa que muita gente não percebe de imediato.
Construir uma casa para o Nósio não é o fim da história. Na verdade, é o começo de uma nova vida. Porque uma casa não é só parede, teto e chão. Uma casa representa segurança, representa proteção, representa estabilidade. E para uma criança que cresceu sem isso, isso muda absolutamente tudo. Pensa no impacto disso no dia a dia dele. Antes, ele não sabia onde ia dormir com conforto. Não tinha um espaço só dele. Não tinha um ambiente seguro. Agora imagina ele tendo um quarto, uma cama, um lugar onde ele pode descansar depois das sessões de fisioterapia. Um lugar onde ele pode acordar e saber que está seguro. Isso muda o emocional. Isso muda a forma de pensar. Isso muda até a forma de sonhar. Porque quando uma criança tem um mínimo de estabilidade, ela começa a acreditar que pode ter um futuro melhor. E isso conecta com tudo que já foi feito até aqui. A cirurgia abriu portas. O tratamento está ajudando na recuperação. O apoio das pessoas trouxe esperança. Mas a casa é o que sustenta tudo isso. É o que garante que essa transformação não seja passageira. E tem mais um ponto muito importante. Quando o Nósio tiver um lar digno, ele passa a ter algo que nunca teve de verdade: pertencimento. Um lugar que é dele, um espaço onde ele não é rejeitado, onde ele não precisa pedir permissão para existir. Isso é algo que não tem preço. E isso também influencia no futuro dele como pessoa. Uma criança que cresce com dignidade tem mais chances de se desenvolver, de estudar, de construir uma vida diferente. E talvez até de ajudar outras pessoas no futuro. Porque quem já passou por dificuldades e recebe uma segunda chance, muitas vezes se torna alguém que também quer fazer o bem. Agora pensa na dimensão disso tudo. Pessoas que estavam longe, que nunca viram o Nósio pessoalmente, ajudando a construir não só uma casa, mas uma nova história. Isso é algo muito maior do que parece. Isso é transformação real. Isso é impacto de verdade. E o mais bonito é que essa história continua. Porque depois da casa, vem o acompanhamento, vem a evolução, vem o crescimento, vem o futuro. E cada pessoa que participou, de alguma forma, vai estar presente nisso, porque ajudou a criar a base. E no fim das contas, é isso que fica. Não é só o que foi feito, é a diferença que isso fez na vida de alguém. E no caso do Nósio, essa diferença é para sempre. O legado que essa história deixa. E agora que você chegou até aqui, eu quero te fazer uma última reflexão. Porque a história do Nósio não é só sobre o que aconteceu com ele, é sobre o que pode acontecer com muitas outras pessoas. Pensa bem, tudo começou com uma situação difícil, quase invisível. Um menino que muita gente nunca conheceria. Um menino que poderia continuar vivendo da mesma forma, sem mudança, sem oportunidade. Mas algo aconteceu. Alguém decidiu parar, decidiu olhar, decidiu agir. E isso foi suficiente para iniciar uma transformação que atravessou países, conectou pessoas e mudou completamente um destino. Agora imagina quantas outras histórias existem por aí, esperando exatamente isso. Não necessariamente alguém perfeito. Não alguém com muito dinheiro, mas alguém disposto a fazer alguma coisa. E essa é a maior lição que o Nósio deixa. Você não precisa mudar o mundo inteiro, mas pode mudar o mundo de alguém. E quando várias pessoas fazem isso ao mesmo tempo, o impacto se multiplica de uma forma que ninguém consegue medir. O Nósio hoje representa isso. Ele não é só um menino que recebeu ajuda. Ele é um símbolo de que o bem ainda existe, de que a empatia ainda move pessoas, de que a solidariedade ainda funciona. E mais do que isso, ele mostra que quando a ajuda é feita da forma certa, com continuidade, com responsabilidade, ela não resolve só o presente, ela constrói o futuro. A casa que está sendo planejada, o tratamento que continua, o apoio que não parou. Tudo isso é prova de que essa história não foi só um momento, foi o início de algo maior. E talvez o mais importante seja isso. Essa história não precisa terminar aqui, porque agora que você conhece, agora que você entende, você também faz parte disso. Mesmo que seja compartilhando, refletindo ou ajudando de alguma forma, você já não é mais alguém de fora. Você já foi impactado por essa história. E isso já muda alguma coisa. Porque toda transformação começa assim. Com uma pessoa, depois outra, depois várias. E quando a gente percebe, uma vida inteira já foi mudada.
E no caso do Nósio, essa mudança já começou. E o que vem pela frente pode ser ainda maior. Tudo depende de quem decide continuar fazendo parte dessa história. A importância do compromisso contínuo. E agora que estamos vendo o Nósio se transformar, é fundamental entender que a verdadeira mudança não acontece de uma hora para outra. O que começou com ajuda emergencial, com atenção imediata, se tornou um compromisso de longo prazo. Cada passo que ele dá no tratamento, cada avanço na fisioterapia, cada conquista na recuperação física depende da continuidade desse cuidado. Isso não é só responsabilidade de quem está próximo dele fisicamente, como o Jackson, que acompanha cada detalhe, mas também de toda a rede de pessoas que acredita nele, que se mobilizou, que doou, que compartilhou a história. Quando falamos de construir uma casa para o Nósio em Moçambique, não estamos apenas falando de tijolos e telhados. Estamos falando de segurança, de estabilidade, de dignidade. Uma base que sustenta tudo que ele conquistou até agora e tudo o que ainda vai conquistar. Imagine um menino que passou a vida sem estrutura, agora tendo seu próprio espaço. Um quarto só dele, uma cama de verdade. Um ambiente seguro onde ele pode se recuperar, estudar e sonhar. Isso muda completamente a forma como ele encara a vida. Isso dá confiança. Isso dá esperança. E a beleza disso é que essa transformação não precisa ser isolada. Cada brasileiro que participou da história do Nósio, cada pessoa que se emocionou com a trajetória dele, pode continuar ajudando. A construção da casa é um projeto coletivo. É a união de corações que não se contentam apenas em ver a mudança, mas querem fazer parte dela. É a prova de que solidariedade não tem fronteiras, mas tem mais. Com uma casa digna, o Nósio também terá espaço para desenvolver outras habilidades, estudar com mais tranquilidade, ter rotina, segurança alimentar e acompanhamento emocional constante. Isso fortalece não só o presente dele, mas o futuro. Uma criança que cresce em segurança tem mais chances de sonhar, se desenvolver e, no futuro, transformar vidas também. A grande lição aqui é que transformar uma vida é um processo contínuo. Não é apenas um ato de generosidade momentânea. É compromisso, planejamento, cuidado e atenção constante. E o Nósio está vivendo tudo isso agora. Ele já passou, portanto, e ainda há muito pela frente. Mas o que começou com um gesto de solidariedade se transformou em um movimento que pode mudar o futuro dele para sempre. E cada pessoa que decide continuar ajudando, de alguma forma, já está deixando sua marca nessa história. Porque, no fim das contas, não se trata apenas de uma casa, de uma cirurgia ou de fisioterapia. Trata-se de construir dignidade, confiança, esperança e, acima de tudo, um futuro de verdade para o Nósio. E isso, meus amigos, é algo que todos nós podemos ajudar a manter vivo. Quando Jackson encontrou o Nósio, ele tomou uma decisão simples, mas poderosa: não ignorar. E essa decisão desencadeou uma corrente de ajuda que envolveu pessoas de diferentes lugares, culturas e idades. E é exatamente esse espírito que faz toda a diferença. Porque quando se trata de transformar vidas, não existe gesto pequeno demais. Cada ação conta, cada contribuição importa, cada compartilhamento, cada doação, cada momento de atenção e cuidado ajuda a construir algo maior. Hoje o Nósio já passou por uma cirurgia que mudou seu corpo, por um tratamento que fortaleceu sua saúde, por pessoas que lhe deram amor, atenção e cuidado. E agora, com a casa sendo planejada e construída em Moçambique, ele terá algo que representa estabilidade e dignidade, elementos que ele jamais teve na infância. Essa casa não é apenas um abrigo físico, mas um símbolo de que a vida dele vale e que há pessoas dispostas a lutar por ele. O que torna essa história ainda mais especial é o engajamento de todos que participaram. O Nósio é amado não apenas por quem está próximo a ele, mas por milhares de brasileiros que acompanharam sua trajetória, torceram por ele e se envolveram de alguma forma. Isso mostra que a humanidade ainda é capaz de grandes gestos, e mais do que isso, ensina que o amor coletivo pode mudar realidades
e que todos nós temos poder para fazer a diferença quando decidimos agir. E no final das contas, essa história é sobre esperança, sobre acreditar que mesmo nas situações mais difíceis, o futuro pode ser transformado. Que uma criança que passou por tanto abandono e sofrimento pode hoje sorrir, receber cuidado, ter oportunidades e sonhar com um futuro melhor. Que ações responsáveis e continuadas podem gerar impacto duradouro. Então fica a lição para todos nós. Ajudar de verdade não é apenas sentir emoção momentânea, é assumir compromisso com a vida de alguém. É agir com responsabilidade, pensar no futuro e construir condições para que essa vida prospere. O Nósio é prova viva disso. Ele não é mais apenas um menino que sofreu. Ele é um símbolo de transformação, um exemplo de como a solidariedade bem orientada pode criar um legado. E esse legado não termina aqui. Ele se expande a cada pessoa que decide fazer parte dessa história, que contribui com sua força, seu carinho, sua atenção. Cada gesto contínuo ajuda a garantir que o Nósio cresça com dignidade, segurança e amor. No fim, a maior vitória não é só a cirurgia ou a casa. É a transformação completa de uma vida e a inspiração que essa história deixa para o mundo. É a certeza de que, quando nos unimos, podemos construir futuros que antes pareciam impossíveis. O Nósio nos lembra que cada ato de amor e solidariedade pode escrever uma nova história e que ninguém está sozinho quando há corações dispostos a ajudar.